Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate de hoje, você vai conferir como foi o terceiro encontro de profissionais de logística na sede do CRA-RJ. Logo depois, você confere uma entrevista com a administradora Vanilda Neto, membro da Comissão da Mulher Administradora do CRA-RJ, e com a superintendente do IBAM, Cláudia Ferraz. Elas falam sobre a mulher no serviço público. Confira. A Comissão Especial de Logística do CRA-RJ promoveu o terceiro encontro de profissionais de logística no auditório Administradora Gilda Nunes, na sede do CRA-RJ. Dezenas de profissionais e estudantes de administração se reuniram para falar da logística nos grandes centros urbanos. Durante o evento, que faz parte das comemorações do Dia da Logística, a mobilidade urbana teve grande destaque. Foram apresentadas as problemáticas identificadas no dia a dia e também as possíveis soluções para os transtornos enfrentados nos grandes centros. O administrador Hélio Meirim, coordenador da Comissão Especial de Logística do Conselho do Rio, falou sobre os desafios logísticos nos grandes centros urbanos. Cada vez mais as pessoas precisam se deslocar, dos seus pontos de origem, as suas casas, suas residências, até as universidades, até os pontos onde elas vão fazer lazer. E aí a logística é extremamente importante para ordenar o fluxo das pessoas e dos produtos. Então a gente cada vez mais pensa que o ordenamento desses fluxos ele é importante para a nossa qualidade de vida, para as questões econômicas, para a questão da saúde. Para ele, as melhorias na mobilidade urbana dependem do trabalho de todos os responsáveis pelos fluxos diários. Eu acho que não é só uma maneira, é um conjunto de fatores que reunidos podem possibilitar uma melhoria. Podemos dividir basicamente em três grandes frentes. Uma frente relacionada à esfera pública, que precisa nos possibilitar um transporte público de melhor qualidade, que funcione no horário, que tenha capilaridade, ou seja, que consiga nos levar a diversos pontos e que seja de maneira integrada, que consiga conectar os diversos modais, tipo o metrô com o trem, com a barca, com o VLT, essas coisas precisam estar juntas. Outra é com relação às organizações. Eu percebo que cada vez mais as organizações elas vão ter um papel importante nesse ordenamento do trânsito, que é a partir do momento que elas conseguem mudar esse paradigma de horário. Então, hoje, grande parte das organizações trabalham no horário comercial. E aí a gente já vê que algumas organizações já têm horário flexível, já tem home office, isso também ajuda. E outra questão que eu coloquei na palestra, que é a questão nossa, eu e você. De nós cada vez mais termos essa conscientização de que o trânsito ele é uma responsabilidade de todos nós. Então, não fechar cruzamentos, não parar em fila duplas, ou seja, sempre a gente procurar deixar o fluxo correr. Então, não existe uma única solução, existe um conjunto de soluções que passam por essas três esferas, as esferas de infraestruturas providas pelo poder público, a questão do paradigma das organizações e a questão da cultura e da educação nossa, que vai possibilitar isso. Com o tema Mobilidade Urbana e Logística, o administrador Júlio Loureiro deu sequência ao evento, falando sobre a importância e os benefícios da utilização de meios de transporte alternativos. Hoje você precisa buscar alternativas porque as soluções atualmente existentes já não estão dando conta do recado. E você fazer a entrega com bicicletas oportuniza que você utilize um modal de transporte sustentável que pode, com facilidade, acessar as ruas, pode estacionar em cima de calçadas, o ciclista e o triciclista não precisam ter habilitação e, de alguma forma, contribui para a redução dos custos totais das organizações relativos a entregas, como também a sua pegada ecológica, ou seja, são entregas mais limpas, mais eficientes e que, além de tudo, contribuem positivamente para que os ciclistas e triciclistas
ajudem a ter um condicionamento físico mais equilibrado, mais saudável, realizando as suas entregas diárias. Membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, Atílio Flegner trouxe ao debate o legado olímpico dos transportes de massa para a cidade do Rio de Janeiro. Segundo Flegner, a necessidade de agilizar as melhorias na infraestrutura de transporte da cidade pode ter comprometido antigos projetos mais eficientes. Muitas decisões foram tomadas ultimamente que foram contra o que já havia de planejamento técnico no Rio de Janeiro, por conta dos jogos, ou seja, se jogou muitos projetos originais e bons fora em troca de projetos imediatistas voltados imediatamente para o atendimento de apenas 20 dias de Jogos Olímpicos. O legado que a gente vai ter assim, em relação a transportes é que nós vamos poder, em alguns modais, nós vamos ter um certo legado. Por exemplo, nos trens metropolitanos nós temos investimentos, mas esses investimentos ainda são muito lentos e ainda não conferem a real capacidade que esses modais teriam. Ao longo do evento, os presentes puderam participar com perguntas ao final de cada tema apresentado, ajudando no desenvolvimento das ideias. A transmissão completa do terceiro encontro de profissionais de logística pode ser visto na íntegra na rádio e na TV CRA-RJ. Ter uma visão fragmentada do mundo é um retrocesso. Na era da tecnologia digital online, todos os fenômenos políticos, econômicos, ambientais e sociais estão interligados de alguma maneira. E o administrador está preparado para lidar com tudo isso dentro das organizações? Compreenda mais sobre este universo no 10º Encontro de Administradores, com o tema Da Máquina à Rede, a nova realidade da administração, nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro. Garanta já a sua participação. Inscrições abertas no site cra-rj.adm.br/ENCAD 2016. Olá, estamos começando mais um programa Sai em Ação, promovido pelo CRA-RJ em parceria com a Comissão Especial da Mulher Administradora do Conselho. Estamos recebendo aqui a Cláudia Ferraz, superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e a administradora Vanilda Neto. Olá, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, obrigada pela participação. Mais uma vez o IBAM em parceria com o CRA nessa atividade, né, do SAI em Ação. Hoje vamos falar sobre recursos humanos nas organizações públicas e eu começo perguntando para as senhoras sobre que políticas que se destacam para reconhecer o desempenho e valorização do servidor público. Eu acho que a gente pode destacar, né, num primeiro momento, não é, Vanilda? São as políticas de avaliação de desempenho mesmo, né? A construção dos sistemas de avaliação de desempenho, que por mais simples que elas sejam nas organizações públicas, elas merecem ser implementadas. Os sistemas de avaliação de desempenho normalmente são sistemas os mais complexos e os mais debatidos também, porque tem um grande grau de subjetividade. São sistemas de avaliação em que tem um grande cunho, né, de subjetividade e de inserção do que a gente pensa sobre determinada pessoa, né? Então, eles normalmente são muito combatidos nas organizações. Mas se a gente pensar que uma organização não tem um sistema de avaliação de desempenho implementado, o que acontece? Você avança nas carreiras através do tempo de serviço numa organização pública. Então, aquele que é bom servidor ou mau servidor, aquele que não desempenha em contento a sua atividade, vai ter um desenvolvimento da carreira igual àquele que se esforça, que é aplicado, que se dedica ao serviço. Então, na verdade, a gente defende, né, o IBAM sempre quando estrutura seus programas de carreira, suas trilhas profissionais, sempre estrutura baseado na meritocracia, no desempenho. Por quê? Porque senão você iguala o bom servidor do mau servidor. Porque não é só avaliação.
né? O servidor, para ser avaliado, ele tem que ter uma capacitação, tem que ter treinamento, até para ele se motivar, né, a inovar, né, a aumentar a produtividade. Se ele não é motivado, se ele não é estimulado, né? Porque o estímulo no serviço público, na verdade, é só por causa da estabilidade. Você tem estabilidade, você tem um incentivo, um estímulo para entrar, mas não tem para permanecer. E quando ele tem o programa, ele não está sendo eficaz, digamos, para o funcionário, o que pode ser feito? O Recursos Humanos trabalha nesse aspecto? Esse é o papel dos recursos humanos, da área de RH, né? É de acompanhar junto com a gerência daquele empregado, seja ele da iniciativa privada ou da área pública, né? É conversar com ele, ver quais são as causas desse afastamento psicológico ou físico do trabalho, o que impede a ele a dedicação, né, dele integral ao trabalho, o que está acontecendo, se é uma causa ambiental, se é uma causa emocional, de que ordem é essa causa que impede a dedicação dele ao trabalho, se é uma causa familiar, se é uma causa social, se é uma causa de integração ao trabalho, estudar essa causa e junto com ele buscar a solução para aquele tipo de problema. Será que é só a estabilidade que a pessoa busca quando ela vai fazer um concurso público, prestar um concurso público? Eu acho que num primeiro momento, eu acho que com essa instabilidade que existe no mercado de trabalho, né, num primeiro momento eu acho que é isso mesmo, né? Como a gente está vivendo um período de recessão, eu acho que no primeiro momento a pessoa busca a estabilidade no serviço público. Mas existem várias carreiras no serviço público que são muito atrativas. As carreiras de procuradoria, as carreiras na área da arquitetura, de planejamento urbano e mesmo na área da medicina e da educação. São carreiras bastante atrativas para a população em geral. Então eu acho que tem um movimento, de fato, de atração no mercado de trabalho. Hoje em dia o volume de concurso público, né, que vem sendo executado, ele é absurdo, né? O número de concorrentes, as vagas de concurso público tem aumentado consideravelmente, né? Então a gente vê isso, o IBAN é uma organização que realiza muitos concursos públicos e a gente vê, né, o volume de candidatos que vem concorrendo vem aumentando consideravelmente. Eu acho que aí a gente pode aproveitar, né, puxando a brasa para nossa sardinha, claro, da mulher, claro, nós somos da Comissão da Mulher. Eu acho que também para a mulher tem uma vantagem o concurso público. Sem dúvida. Né? Porque existe um respeito maior, né, do que a iniciativa privada. Né? No serviço público, sim, você tem mais respeito. Né? Tudo é garantido, é mais democrático para a mulher. Não existe essa competição entre homem e mulher numa chefia. É mais democrático, né? claro. Bem mais democrático. E também para aquelas necessidades da mulher. O processo de seleção no concurso público, ele facilita esse ingresso, porque não há esse tipo de discriminação. Então ele torna o processo mais democrático e mais fácil para a mulher. Né? Uhum. Como não há um processo de entrevista, não há intervenção, né, do homem, né? Digamos assim, não há o preconceito, né, nesse processo de seleção, então ele torna mais fácil o acesso da mulher ao trabalho. E mesmo nos cargos em comissão, onde há escolha, isso vem mudando. É menos, né, é menor, mas mesmo assim vem mudando. Mas no concurso é 100%. Você pode se candidatar a qualquer cargo. Mesmo aqueles que têm o processo de prova prática, gari, motorista, né, a mulher consegue, porque ela passa muito bem nas provas que exigem qualificação técnica, né, num primeiro momento. As provas físicas têm um padrão diferente, adequado à qualificação, à compreensão física da mulher. Então ela acaba se qualificando para o cargo. É importante ver isso, né? Muito, muito bacana, muito legal, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui. Nós que agradecemos. E é isso, obrigada, gente. Até o próximo programa. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!